Olá pessoal, meu nome é Gilberto Queiroz, né? E aqui no meu bairro, eu moro no Jaraguá, eu mantenho um curso de desenho básico aqui para a garotada. De tempos em tempos eu dou uma paradinha, mas no momento eu estou dando aula para alguns garotos aos sábados. E eu tento seguir sempre o mesmo método, né? É um método baseado no método que a escola de desenho gráfico ensinava antigamente, mas eu mudei algumas coisas aqui na forma de desenhar. Então eu começo pela cabeça, né? Depois ensino proporções, ensino virada de cabeça, depois eu ensino expressões, depois bonequinho, proporções do corpo humano, movimento e tal. E aqui nesse pequeno vídeo eu vou mostrar como que eu faço a cabeça, né? Como seria a primeira aula do curso aqui presencial. Então é um curso bem amarradinho, né? Assim, a metodologia é bem amarradinha, tal, vai abarrando o aluno para depois ir soltando, né? O aluno se soltar. Você não precisa fazer todos os passos sempre, é claro, porque depois você vai ficando mais eficiente na construção das linhas, mas basicamente é isso que eu faço, né? Primeiro eu vou tentar simular aqui no computador. Eu faço um círculo, né? Esse círculo, é claro, pessoal, se você tiver dificuldade deixa eu baixar a música um pouquinho. Se você tiver dificuldade e quando for desenhar o círculo sair, por exemplo, assim, você basicamente vira o seu papel, né? Vou simular o papel e tenta arrumar. Você vai ter um olhar diferente aqui, né? Soltando a mão, você tem que soltar a mão, fazer um gestual, né? Com lápis e tal. E aos poucos seus círculos vão ficando mais perfeitos. Próximo passo, você fazer uma vertical, né? Achar o centro, você acha que é o centro desse círculo, né? Você pode usar o lápis, né? Você pode usar um lápis apoiado em cunha assim, com o dedo, para poder mensurar a distância, né? Mas basicamente aqui no computador eu vou mostrar como é que eu faço. Eu divido o círculo no meio, pego essa metade aqui e jogo embaixo, né? Aí o que eu faço? Eu só ligo aqui para formar um oval, a oval da cabeça. Basicamente é isso, ó, né? Após fazer isso aqui, ó, claro, eu esqueço aqui, ó, eu esqueço tudo que eu tinha feito antes, né? E o que eu tenho agora? Agora eu tenho uma oval mais ou menos perfeita, né? E eu tenho que começar a mensurar novas medidas aqui. Então agora que eu esqueço aquela metade do círculo lá e acho a metade do total. Metade do total dessa oval, né? Metade do total. Essa linha aqui, nós vamos chamar de linha dos olhos, né? Linha dos olhos, por quê? Porque vai ter um olhar aqui, ó, um olho aqui. Esse olho, o olho na verdade é um círculo, né? E ele se comporta mais ou menos assim. Eu começo sempre pelo olho do centro aqui, que na verdade é o espaçamento entre um olho e o outro, sempre vai haver um olho de distância. E eu uso isso em todos os meus desenhos, mesmo que eu vá fazer um desenho menor, tal, eu tento posicionar esse olho central aqui, tal. Aí coloco os outros olhos mais ou menos do mesmo tamanho e tem que sobrar espaço, para mim saber o tamanho, tem que sobrar o espaço para mais um olho aqui, ó, nessa linha, né? Com 5 olhos. Próxima etapa, dividir em duas partes, eu divido a parte de baixo do olho até o queixo
Eu divido no meio mais ou menos, né? Um pouquinho mais para cima. Você vai treinando seu olhar com o tempo, não precisa medir tanto, mas o ideal é que você use a ponta do lápis e a cunha do... Não tem como eu mostrar aqui, mas você tem que... Nariz. E como que eu faço o nariz? O nariz é da largura, o nariz clássico, né? Ele é da largura de um olho, então eu uso esse olho central, faço um retângulo, faço um triângulo, uma pequena bolinha, uma gota invertida e uso a própria lateral aqui desse triângulo que eu fiz para fazer o olho, fazer os detalhes do nariz. E o olho, basicamente eu faço isso, eu dou 2 picotes, mais ou menos assim. Bom, eu vou posicionar tudo aqui, depois eu vou fazer uma arte final para vocês terem uma ideia. A boca, do nariz até o queixo, eu acho mais ou menos o meio, só que eu não posiciono a boca ali, eu vou posicionar ela um pouquinho para cima. E a largura da boca, ela passa um pouco do nariz, claro, 1/3 do olho aqui, mais ou menos 1/3. Eu coloco a boca, e a boca eu faço uma caixa pro lábio, né? E uso aquela metade que eu achei como referência do lábio inferior. Só sugiro aqui, afinal é um rosto masculino, né? A orelha, eu sempre posiciono ela do topo do olho, do círculo, né, do olho, até o nariz. Eu faço uma caixa assim, ó, um retângulo, e faço meio coração. Por que meio coração? O coração não é assim, ó. Meio coração espremido aqui, usando essa caixa, né? Só para lembrar, para vocês gravarem aí. Do outro lado a mesma coisa, faço a caixa, uma caixa estreita porque está de frente, então a orelha vai ficar um pouco menor, né? É uma orelha simplificada por enquanto, porque aqui o objetivo é só posicionar os elementos, né? A sobrancelha eu faço uma caixa aqui, ó, caindo do outro lado. Essa ficou muito grossa, eu vou diminuir um pouquinho, cortando um pouco a sobrancelha e cai do outro lado. Do lado de cá a mesma coisa, ó. Inclina um pouquinho, cai do outro lado. O cabelo eu pego da linha dos olhos até o topo e acho mais ou menos a metade. E vou posicionar o cabelo. Essa linha do cabelo, é claro, ela não tem uma posição fixa, porque conforme a idade vai subindo, essa linha vai subindo. Uma pessoa mais jovem a linha um pouquinho para baixo e tal, dependendo do corte de cabelo também, né? Aqui é uma base. Então, essa linha do cabelo, vou fazer uma simulação aqui, ó, só para vocês entenderem. Eu vou posicionar um cabelo aqui um pouco para fora aqui. Vocês vão ver que tudo tem muito sentido, tudo faz muito sentido. Está um pouco triangular esse rosto, então eu vou clarear essa camada aqui, vou criar uma nova camada aqui, vou clarear essa e vou fazer uma arte final para vocês entenderem. Vou mudar o papel aqui, aliás, vou mudar o lápis. Para vocês entenderem aqui. Vou mudar o lápis também. Estou na camada errada. Vou engrossar um pouquinho.
fazer o cantinho da remela. É estranho falar isso. Vou aumentar um pouquinho aqui a sensibilidade. Essa pálpebra aqui, ela começa um pouco mais aberta, vai fechando do lado de cá. Aqui eu vou fazer uma simulação de mechas assim. Depois vocês vão entender. Estou acostumado a desenhar no papel isso aqui, então estou estranhando um pouco. A narina você trata como se fosse uma gota invertida, né? Ela está meio na diagonal e usa a lateral como um colchete, ó. Vem, faz uma leve arqueada. Claro que aqui vai ter o osso do nariz, tá? Uma sugestão depois, né? Não precisa sugerir agora. O lábio, eu vou fazer uma sugestão apenas de lábio. É um homem, então só sugiro aqui o lábio. Tá. Olha como tá ficando. Agora eu vou dar um pouquinho mais de um queixo mais masculinizado aqui. Vou abrir um pouquinho aqui. Vou voltar aqui. O cabelo eu vou tratar como se você estivesse penteando ele, ó. Então a gente primeiro simula essas mechas aqui, ó. Como que você penteia o cabelo? Você penteia aqui e essa leve curvatura é por causa da curvatura da cabeça, né? O seu pente está acompanhando. O lápis é o pente agora.
E eu vou ajustando aqui a cabeça, claro, né? Basicamente vai ficar assim seu personagem, né? E aqui, claro, essas medidas são medidas meio clássicas, né? Não estão detalhadas ainda. No meu curso eu tento passar. Depois vai ter aula só de olho, só de pares de olhos, só boca, só orelhas, né? E aí o aluno vai pegando, mas essa é a primeira aula para você aprender a dimensionar. Qual que é a regra? Fazer um círculo, dividir em duas partes, acrescentar uma das partes embaixo para tornar a terceira parte, fazendo a oval. A partir dessa oval dividir no meio, sempre, primeiro no meio, que vai ser sempre a linha dos olhos, porque a gente sempre que fizer uma oval, não importa o tamanho da oval, se a oval for assim, você pode fazer direto, ó. Você pode fazer direto, deixa eu fazer contra a cor aí. Você pode fazer direto. Você pode fazer um oval. Meio, onde vai ser o olho? O olho sempre vai ser no meio, mais ou menos. Vou fechar, mas espera aí. Sempre o olho vai ser no meio. Né? E onde vai ser o nariz? O nariz sempre do meio daqui até o queixo, no meio. A largura do olho vai ser sempre, do nariz vai ser sempre o espaçamento de um olho, a boca vai passar um pouquinho. Em suma é isso. E a orelha vai ser sempre, né, do olho até o nariz. Certo? Então basicamente é isso aqui, ó. O aluno vai aprendendo alguns macetes e tal, né? Depois tem mais, pode ser feito mais detalhes e tal. E na hora de finalizar, o aluno vai trabalhar mecha por mecha, vai pegar aquele rascunho, esse rascunho que você fez, que no caso aqui eu deixei marca d'água, e vai para a mesa de luz. Copia só os traços principais, vai ter algo mais ou menos assim. Vai fazer variação de traço, traço ora grosso, ora fino, para tornar mais interessante. E na hora de fazer o acabamento no cabelo, vai trabalhar mecha por mecha, de fora para dentro. Perto, solta, perto, solta, perto, solta, perto, solta, ao final. Peraí. Isso com lápis 6B. Vai pegar vai trabalhar só essa mecha. E vai começar a criar um padrão no papel. Vocês vão começar a ver um padrão se formando aqui, porque quando ele for partir para a próxima mecha, trabalhando aperto, solta, o traço começa grosso, levanta o lápis do papel e ele fica com essa ponta fina, né? E aí começa a ter a criação desse padrão aqui de brilho no cabelo. É claro que isso aqui é vários jeitos de fazer um cabelo, né? Esse aqui é um dos jeitos. E aí vai criando esse padrão em todo o cabelo, né? Um padrão de brilho no cabelo liso e tal. Você pode achar que o brilho está muito grande, aí você pega sem apertar muito o lápis, sem erguer, sem fazer variação de traço, você pega e diminui alguns traços. Passa alguns traços escondendo o início dele e o final, ó, sem erguer, para quebrar um pouco o brilho, ó. Só para quebrar o brilho. E aí o cabelo começa a ter um padrão assim, ó, né? Então, basicamente a primeira aula que eu faço é isso.
é essa aqui, né? Esses olhos aqui ficaram um pouco grandes ainda, achei, mas tudo bem. É claro que cada um vai ter um jeito de fazer arte final, tal. Eu aqui só mostrei um basicão, mas esse basicão serve também para você fazer o perfil, né? O perfil seria como? Você faria o mesmo desenho, você faria o círculo, você acharia mais ou menos o centro, pegaria essa metade, jogaria aqui embaixo, ele vai estar olhando para a esquerda, então eu faço uma marcação do lado. Esse aqui seria a parte de trás do crânio, né? Então eu aumento, eu desloco um pouquinho aqui, ó, e aumento aqui. E desloco aqui, né? Então temos aqui basicamente o crânio. Aí seria simples, seria só você achar a linha do olho, né? Linha do olho. Colocar a bolinha do olho ali, um pouco recuada, né? O olho de perfil você pode tratar como um Pac-Man. Pac-Man era uma figura assim de game, né? Mais ou menos assim. Então você trata ele mais ou menos como um Pac-Man. Então, do olho até o queixo, eu posiciono o nariz, né, como um triângulo. Depois eu corto ele um pouco aqui. A boca, do nariz até o queixo, eu acho mais ou menos o centro e jogo um pouquinho para cima. Ela vai vir aqui assim, vai ter uma caixa, né? E a boca, na verdade, é essa linha aqui, né? Aí vai ter o lábio, vai sair e vai entrar. A orelha eu vou posicionar atrás dessa linha que eu recuei para aumentar o crânio e vou puxar uma caixa um pouco mais larga aqui, porque a orelha é vista de lado, né? Então ela está nessa parte achatada e ela vai ser como? Aquela didática lá que eu falei no início, lá meio coração. A orelha ela tem um Y aqui, ó. Ela forma um Y aqui, né? O Y positivo aqui. A gente não consegue perceber muito, mas tem um Y. Vou fazer aqui. Vou apagar essa construção do coração aqui que eu fiz para vocês lembrarem. E vamos ver aqui. Eu vou começar a colocar os elementos aqui. Vocês vão ver que faz tudo muito sentido. Vou usar a própria curva do círculo aqui para fazer a testa. E vou colocar um cabelo aqui, ó. Mais ou menos um cabelo um pouco mais alto.
aqui a cabeça. Vou encaixar. Vou imaginar que eu estou encaixando um cilindro aqui, ó, um cano, para fazer esse pescoço, né? Então ele não é o pescoço não é uma linha assim ou assim. Não, ele é um tubo que vem. Aparece Pac-Man aqui. Ele é um tubo que vem encaixado aqui, ó. Então você trata ele como um tubo aqui, encaixando aqui. A cabeça vem aqui e vamos cortar o cabelo desse rapaz aqui. Que altura que eu ponho o cabelo? Daqui até o topo, metade do caminho. Posso baixar aqui a linha do cabelo. Aí eu sou o cabeleireiro dele, ó. E aí faço as mechas, como eu fiz de frente. Como que ele penteia o cabelo, ó. Aqui ele joga para trás, ó. Atrás da orelha e vai caindo aqui, lei da gravidade. Na hora de fazer o acabamento, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, na mesma mecha, né? Tenta, vai preenchendo, vai ficando um padrão de brilho no meio, ó. E é claro que isso é passado a limpo na mesa de luz, o desenho, para não ter essa construção toda, né? Então, vou fazer aqui, vou pegar outra camada e vou fazer a arte final para vocês verem. Então basicamente é isso aqui, ó. Uma forma de você ir fazendo seus desenhos, mensurar eles de forma um pouco mais correta, né? Logicamente no papel é um pouquinho diferente, né? E eu estou fazendo aqui de uma forma que eu consiga explicar para vocês, né? Então, vamos lá. Vou apagar a construção aqui. Então, recapitulando, a gente constrói todos os detalhes, né? Antes, através do círculo, divide o círculo no meio, acrescenta uma terceira parte, faz a oval, divide no centro, faz uma linha vertical, começa pelo olho,
E onde é o olho? O olho é total, na metade dessa oval que foi criada, fica a linha dos olhos. A linha do nariz, na metade da linha dos olhos até o queixo, metade linha do nariz. Linha do cabelo, do olho até o topo, metade do caminho, linha do cabelo, que pode variar de acordo com a idade. E aí, entre um olho e o outro, sempre um olho de espaço, começo sempre por ele, essa bolinha aqui, sempre eu trato o olho como se fosse uma bolinha. A elipse é depois. O nariz clássico da largura de um olho, né, espaçamento entre os olhos. A boca sempre no meio e um pouquinho para cima, então esse meio vai ser sempre o lábio inferior. E depois eu tento deixar um pouquinho mais másculo o maxilar, né, se for jovem, uma pessoa mais adulta. E posiciono o cabelo, dividindo ele em mechas, tal. Trabalho depois na arte final cada mecha. No perfil a mesma coisa, eu construo todo o círculo, acrescento uma terceira parte, passo a ter uma forma mais ou menos assim, né? Como se fosse um crânio, né? E aí em cima disso eu vou colocando aquelas medidas, o olho sempre na metade do total. De perfil eu trato o olho como um come-come, né? Uma bolinha, um Pac-Man e tal. Faço todo o esquema e cabelo dividido em mecha. E então é isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre virada de cabeça, né? Como que eu faço para achar as linhas da cabeça, tal, alguns macetes e que alguns macetes talvez possam ajudar quando você vai construir algum personagem. Claro, essas medidas aqui, sempre lembrando, são medidas clássicas, né? E podem variar. Eu já vi muitos tutoriais de como desenhar a cabeça. Eu acho que esse macete que eu uso de fazer o círculo, dividir no meio, acrescentar uma terceira parte para formar o oval é muito mais rápido e muito mais tranquilo de entender, né? Então, vamos ver se eu consigo passar isso no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo e se puder, assine o canal. Então é isso, obrigado por assistir e até a próxima.